Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Estamos aqui hoje, eu, doutora Daiane. Doutora Sandra não pôde estar presente porque está na Espanha, mas estamos aqui com uma entrevistada muito especial, né, Dai? Verdade, verdade, com uma convidada que eu admiro muito o trabalho dela. Admiramos Tem um trabalho muito. muito bacana, muito legal e vai nos dar a honra aí de compartilhar bastante coisa legal com a gente. Sim, a doutora Miriam Pereira, psicóloga hoje, psicóloga comportamental, e ela vai nos dar o prazer aqui dessa entrevista. Doutora Miriam, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco, né, de ter saído lá da sua cidade e estar aqui conosco esta manhã. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, poder passar um pouquinho do meu conteúdo, do meu conhecimento para tantas pessoas, né, então Com muito certeza. obrigada pelo convite, meninas. Imagina, e para iniciar, para não perder aqui nosso ritual, né? Nós vamos entregar para a doutora Miriam a nossa caneca do Elas na Justiça. Ai, que legal! Para você poder fazer um brinde conosco. Opa! Com água, viu, gente? Água. O pessoal fala, o que será que tem? É água. Ai, que lindas! Olha, Elas na Justiça, que maravilha! Obrigada, Imagina! obrigada! Vamos brindar, fazer um brinde, é o nosso ritual. Que maravilha! Então vamos lá! Um brinde a elas na justiça, a elas, a todos. Doutora Miriam, é muito importante, é muito bacana. A doutora Miriam é a primeira entrevistada que a gente traz fora da caixinha do direito. Verdade, legal. verdade. É a primeira profissional fora da nossa caixinha, né? E é muito importante a gente somar conhecimento, agregar saberes. Então, assim, nós estamos muito felizes realmente por você estar aqui. E gostaríamos, então, que você pudesse se apresentar, falar para os nossos seguidores, para as suas também, evidentemente, um pouquinho mais da sua história, né? Da sua formação profissional. Então, tá bom. Bom, eu sou psicóloga por formação, mas minha primeira formação foi educação física. Que bacana. Então, eu adoro esporte, né? A minha paixão, então, desde pequenininha, eu fazia atividade física, e aí quando chega naquela idade, 18, 19 anos, o que você vai fazer? Então, eu fui para a área da educação física, né, que é minha paixão. E durante, após a minha formação, eu fui conhecer técnicas de autoconhecimento, fui fazer cursos de autoconhecimento e conheci a técnica da PNL, Programação Neurolinguística. E eu me apaixonei, tanto eu e o meu marido, nos apaixonamos porque ela fez uma mudança muito grande na nossa vida. Então, através do curso, eu aprendi muitas coisas e comecei a utilizar a técnica dentro do esporte, que era a minha área. Então, eu praticava isso com os meus alunos, os atletas, que eu atendia, que eu dava atendimento individual, em grupo. Sim. E com isso, eles começaram a me procurar no sentido de, você é psicóloga? Você tem algum conhecimento? Você sabe um pouquinho mais sobre a mente? E aí eu falei, poxa, eles estão querendo mais coisa. Sim. Aí eu fui fazer faculdade de psicologia, e aí por isso, que acabou indo para essa área da psicologia. Sem contar que desde 99, já faz tempo, hein? Nós somos jovens há mais tempo. Exatamente. Então, desde 99, eu e o Júlio, nós damos treinamento, de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Sim. Então, a gente começou também a trabalhar com esse tipo de treinamento que hoje, acho que está mais em alta. Sim. Mas em 99 a gente já começou lá a dar os treinamentos. Então, hoje eu trabalho com os treinamentos, tem a empresa de treinamentos e os atendimentos individuais que eu faço. Tá. Além disso, eu também tenho um trabalho só com mulheres. Eu tenho uma mentoria só para mulheres, para desenvolver o amor próprio, a segurança, a autoestima. E aí, então, poder estar com duas mulheres aqui, nossa, é maravilhoso, porque é o meu outro trabalho que eu faço também, relacionado a essa parte do autoconhecimento. Que é super importante, né, Dai? E também a questão que ela é mãe da Sofia, né? A Golden, linda. Gente, ela tem uma Golden, coisa mais linda. Exato. Gente, a Sofia eu ainda não conheço. Nós tínhamos, nós tínhamos 2 cachorros, Eu tinha uma York, que é a Cindy, que eu tenho até, minha única tatuagem, que eu tenho é dela, que foi um marco na minha vida, e depois tinha uma labradora. E aí,
durante 16 anos a gente teve cachorro na nossa vida. Sim. E em dezembro a Cacau morreu, e aí, sei lá, eu falava pro Júlio, falei, parece que a nossa casa... Tem um buraco, tá né? faltando alguém. Não, e parecia que, eu falei, a minha casa tá muito organizada, tá muito Sim. bonitinha, tá muito... Não tem nada comido, É. nem o chinelo fora do lugar. Exato, não tem nenhum Eu sei estresse. eu sei bem como é isso. Não tem nenhum estresse de eu acordar e falar, meu Deus, que bagunça é essa? Então, eu tava sentindo falta disso. Sim. E aí a gente, poxa, qual cachorro, né? Eu falei, né, o que eu não tenho ainda é uma Golden. Aí ele me deu a Golden de presente, gente. Ela Bagunceira, é uma, né? é uma bagunceira. Ela é muito bagunceira e grande. Ela é né? enorme, né? Ela tem, acho que, sei lá, deve estar com 18 quilos, 4 meses. Ela vai crescer, Ela vai ficar vai crescer, muito vai grande. crescer. Então, nossa, enorme, é a minha fofinha nesse momento. Então, Que legal, né, que eu sou bacana. mãe de pet nesse Que bacana, momento. que bacana. E você falou da PNL, né? Eu acho que nós mesmos, independente da área que nós Sim. atuamos, nós somos advogadas aqui, mas eu costumo estudar, já estudei bastante sobre PNL e eu acho que essa questão da programação neurolinguística ela é muito importante, né? Queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso para a advocacia, né? Para quem está nos assistindo que é advogada, o que você pensa, né? O que a PNL pode trazer de bom para nossa carreira? Sim. Porque eu tenho certeza e eu sei que traz, né? Para a vida e para a carreira. Sim, sim. O que é a PNL, né? É uma técnica, né, onde você programa seus neurônios através da linguagem. Então, imagina o seguinte, você cresce, você nasceu e você tem uma programação que é colocado na sua cabeça desde pequenininho. Sim. Através dos seus pais, da sua família, do colégio e de toda a sua formação. Sim. Então, você tem um programinha que roda lá e você cresceu e aí me tornei uma advogada. Então, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, às vezes, tem alguns comportamentos, algumas crenças, nada relacionado à religião, Sim, tá? Mas sim. crenças, assim... Pessoais, né? Quais são, o que você acredita, quais são as Sim. suas virtudes, né? O que é algo que você leva como seus valores, né? Que você traz desde pequenininho. E dentro do direito, você pode usar essas técnicas para que você possa se comunicar melhor com o seu cliente, porque certeza. através da comunicação que a PNL ela ensina, você pode falar com o seu cliente de uma forma que ele entenda o que você está querendo passar. Então, toda essa programação que você aprende e você consegue utilizar ela de uma forma eficiente, quando você tem a consciência de como funciona essa parte mental, fica muito mais fácil para você se comunicar com o juiz, Sim, né? sim, Você passar sim. para o juiz quais Sim. são as suas ideias relacionadas ao seu cliente, Sim. para que você possa... que eu imagino que todo advogado quer chegar a falar com o juiz para que o juiz entenda o seu pensamento e dê, eu não sei se voto, A dê sentença, uma sentença, decisão. uma decisão para o Sim. seu lado. Sim. Então, de que forma que você vai fazer isso? Se você tiver esse conhecimento da PNL de uma forma eficiente, dessa Sim. comunicação, Sim. como que o juiz vai entender, com certeza você vai ter resultados muito Sim. mais positivos. E sabe o que é certeza. interessante disso, Dri? Que assim, a questão de aquilo que a gente é alimentado, né? Sim. Na sua vida. Aham. Então, é uma carga que você às vezes só tem consciência quando você é adulto. Daquilo que você foi alimentado enquanto criança na sua família, Sim. na sua casa. E a linguagem é uma coisa tão importante que às vezes a pessoa, ela não tem essa consciência, igual você falou, Sim. de que o cliente eu falo de uma forma, o juiz eu falo de outra. E, por Isso. exemplo, o servidor do cartório eu falo de outra. Exato. Porque ele tem ele já tá, a pessoa tá programada para falar com todo mundo do mesmo jeito, né? E aí vem aquilo de você falar com agressividade Também. né? Então, por exemplo, no nosso caso a gente que é advogado e faz uma petição inicial. Na petição inicial, se você tem essa consciência, Sim, né? você já vai trabalhar melhor seus argumentos. Exatamente. Você vai falar assim, eu estou escrevendo para outra pessoa, que é o que eu falo muito pra galera. Exato. Quando você faz uma inicial, seja qual for a área, Sim. você está escrevendo aquilo para convencer ou um terceiro. Exato. Então- E não você. Exatamente. Eu gosto de fazer uma analogia assim. Então, imagina que nós três aqui, né? Então, eu sou a cliente. Então, eu falo, né, português. Você é a minha advogada, você Sim. fala inglês. E você é a juíza e você fala italiano, Tá. né? Então, o que acontece?
eu não vou conseguir me comunicar com o juiz porque eu não entendo o italiano e o juiz não entende, né, o português, e você também. Então, a gente precisa se entender. Sim. Então, você como minha advogada, se você não souber, né, o português, como que você vai se comunicar? Vai passar. E como que vai passar? Então, a PNL, ela é mais ou menos isso. Então, você conseguindo entender essa comunicação, como que eu fui criada, quais são os meus pensamentos, o que eu acredito. Opa, eu entendi o que a Miriam pensa, eu entendi o que ela está querendo. Agora, deixa eu falar com o juiz, com a linguagem que o juiz vai entender. Sim. Então, a PNL, ela ajuda tem a sua muito linguagem, isso. E, além disso, não é só a comunicação, né, que a PNL ajuda. Ela ajuda também você a lidar com as suas questões. É isso que eu ia comentar. Porque nós crescemos com as crenças limitantes, né? E nós temos várias. Aquela velha história de que assim, fulano enricou, por exemplo, tá rico. Nossa, ele deve ter feito alguma coisa errada. Exato. Por quê? Porque o dinheiro, sempre nós crescemos geralmente com essa ideia de que quem tem muito dinheiro não é uma pessoa boa. Fez alguma coisa de errado, né? Então, poxa, aí o nosso subconsciente trabalha a ideia de que, não, Adriana, você não precisa mais de dinheiro. Já tá bom. Mas espera um pouco. Ou então, muitos têm aquela questão também, eu preciso do dinheiro para o necessário. Sim. Para mim não passar fome. E aí o que acontece? A pessoa, ela vai ter comportamentos para ela ganhar o dinheiro só para o necessário. Só até ali. Só ela aquela não vai parte. passar dali. Não vai. E aí ela fica naquela questão, poxa, por que será que fulano consegue e eu não consigo? Por que será que fulano tem sucesso e eu não tenho? Se eu faço tudo o que eu devia fazer na minha profissão. Exato. Mas por quê? Porque lá, desde pequenininho, ela teve essa informação, esse aprendizado. Ela criou na cabeça dela que o dinheiro ela precisa ganhar para o suficiente e uma viagem é extra, uma roupa é extra, então eu não posso. Né? E aí ela vai trabalhar naquele limite. Então, o que acontece? Né? Você precisa expandir essa sua crença. Reprogramar. Exatamente. A Perfeitamente. sua mente. Ter consciência. Na verdade, que nem atualizar até. Atualizar o sistema. Se for dá um boot. Você dá um boot, gente. Hoje, né, a gente tem celular, não tem que atualizar? Sim. A gente atualiza nossas roupas. Sim. Né? Às vezes você olha e fala, gente, essa roupa não tem nada a ver mais comigo. Foi lá o ano passado, sei lá. Você vai e acaba comprando uma roupa nova. Cabelo, tudo isso. Cabelo, exato. Então é a mesma coisa os nossos pensamentos. A gente tem que atualizar. Sim. Então, ok, teve um período da minha vida que eu acreditava que eu tinha que ganhar o suficiente. Okay. Agora eu não acredito mais. Só que eu não posso ganhar além. Será que eu não posso ganhar dinheiro para que eu possa fazer as minhas viagens, né? Poder dar uma vida melhor para os meus filhos, ou então eu poder prosperar, ter um carro X, melhor, Y, Z. Então, eu posso atualizar também as minhas crenças. Isso acontece bastante, assim, com a gente que é o jovem advogado no geral, por exemplo. Porque a maioria das pessoas vem de uma condição financeira humilde. Então, ela já está programado. Por exemplo, para quem olha... Tá bom. Isso, aquilo tá bom. Até e aqui outra. Tá bom. Você começa a crescer, às vezes as pessoas que conhecem já falam assim, vamos ver até onde vai continuar assim, né? Até onde... Vamos ver quando o dinheiro vai começar a corromper a pessoa. Já esperam isso. E aí a galera fica assim, como se você não tivesse o direito de prosperar. E não, você tem o direito de prosperar. Isso é muito você tá sério. fazendo o seu trabalho. Isso é muito grave, porque muita gente tem essa trava e, de certa forma, até nós que somos mais jovens há mais tempo, Dai. Sim. Passei muito tempo da minha vida, talvez, com algumas travas aí, algumas crenças que nem eu me dava conta. Sim. Daí a necessidade do autoconhecimento. Exatamente. Porque você acha que não, olha, tenho uma mente poderosa. Não, só que você não tem ainda. Você ainda não tem o controle da sua mente até que você se conheça. Sim. Ou sobre honorários, por exemplo. Acontece muito. Igual, a maioria da galera que tá assistindo são pessoas que começaram como eu. Então, você tá acostumado com um cargo que você ganha R$1.500, e aí você transita pra advocacia, você começa a fazer honorários, você começa a ganhar valores maiores, e você fica assim, nossa, mas será que eu não tô cobrando muito caro? Porque já tá aquilo na sua cabeça. Você tá limitado com o salário mínimo. Se você tá se valorizando demais. Isso.
nossa, Olha só né? que- Será que eu não tô É. abusando? E não, gente, É. você não tá abusando, você tá cobrando correto por uma Sim. coisa que ocupa o seu tempo. Sim. Que nem o que a gente tava conversando antes de começar, que ocupa a Sim. sua mente, Exatamente. faz você de esponja. Sim, sim. Não, e sem contar que o conhecimento para você chegar onde você chegou, quanto que você não investiu? E Sim. continua, né? E continua sempre investindo. Exatamente. É. Os cursos que vocês fazem, né? verdade. Tudo aquilo. Então, hoje você tem que pensar, eu não sou mais aquela, né, advogada Sim. que começou lá atrás. Sim. Então, hoje eu posso cobrar, sim, aquilo que eu acho que eu mereço. Isso. É, que nem eu sou psicóloga e eu também tenho essa questão do meu Claro. consultório de quanto que eu vou cobrar. Claro. Né? E Sim. às vezes tem gente que eu já ouvi falar, né? Uma vez ligou no meu consultório e tal, daí me perguntou quanto que você cobra, né? Sim. Na época eu lá em Santos. Aí eu falei, ó, o valor da minha sessão é tanto. Aí a pessoa virou e falou assim, nossa, mas tá muito caro. Aí eu falei, tá caro comparado ao quê? Aham. É, aqui. Qual é a régua, né, que você tá usando? Exatamente, né? Ele falou, não, comparado à cidade de Santos. Eu falei, tá, mas o meu conhecimento não se limita a Santos. Santos, né? exatamente. Eu estudei para chegar onde eu cheguei, eu tenho outros cursos, eu tenho, né, eu compro livros, eu compro... Se atualiza, me tá atualiza sempre pós, estudando. então É. sempre estudando. Uhum. Então, pode ser que o valor que você está falando que está caro para as suas condições. Mas pra sua realidade. Para a sua realidade, mas Sim. para a minha, não. Né? Sim. E é mais ou menos aquela analogia que você faz no avião. No avião, quando a gente viaja de avião, não tem a classe econômica, a executiva e a primeira classe. Aham. O avião é igual para todos. Sim, todo mundo vai pro mesmo lugar. Todo mundo vai para o mesmo lugar, exatamente, Verdade. né? E aí o que acontece? Não tem gente que paga a primeira classe? Ué, por que não tem gente que vai pagar o valor da minha sessão? Por que não tem gente que vai pagar o valor dos seus honorários? Então tem isso. Tem o público para cada serviço. Tem Sim. a público pra mentalidade tudo. para cada Sim. de cada público, Você né? se valorizar, né? Se Sim. enxergar como profissional Sim, que a gente luta precisa. para ser o que você está Exatamente. construindo. Em primeiro lugar, nós precisamos nos valorizar Sim, e valorizar o nosso exatamente. trabalho. Mas É. e é algo Sim. difícil, porque geralmente na advocacia, precificar o trabalho, a gente sabe que é uma dor do advogado. Precificar o trabalho. Sim. Né? Talvez para as outras áreas também, né? Sim. Como a Sim. própria doutora Miriam comentou agora. Mas Sim. precificar não é só, deixa eu ver aqui quanto é a ação, X na tabela de honorários da OAB. Não, entra nessa questão dos valores pessoais. Sim. É? E assim, trazendo a questão da PNL para a prática ali do dia a dia nosso, da advocacia, eu acho que exatamente isso da questão da linguagem é muito importante, porque às vezes você pega uma peça ou você vai fazer uma contestação trabalhista, um recurso, você vê a peça que você vai contestar, 58 páginas. Sim. Né? Então, assim... Falando a mesma coisa nas 40. Exatamente. Porque o seu tempo, né, de vocês, não é só aquele momento que vocês estão com o cliente. Sim. É depois, Tem vocês têm depois. que ir no... Tem. O antes, no o durante, fórum, sim. tem que Sim. entregar, aí Sim. tem que falar, tem que arrumar alguma coisa. Então, quanto tempo, né, que você vai se dedicar àquele processo? Sim. É, e por isso que tem que ser um valor que você fala, poxa, tem que ser um valor que vale a pena. Sim. É, e que eu mereço porque eu estudei para isso. Então, é algo que vem essa questão do merecimento Sim, mesmo. e a questão da linguagem é importante a gente saber como vai lidar, né? Então, por exemplo, com o cliente, hoje em dia isso já tá mais quebrado, mas antigamente o pessoal queria falar em latim com o cliente. É verdade. Nas peças. Até hoje, né? nas peças, eu fico Sim. assim, gente, o que é isso? Porque Eu deixa eu ver uso no uma Google, outra deixa eu só, traduzir que o que tá eu sou acontecendo. mais experiente há mais tempo. Né? Porque, igual a questão de... Mas por mera... a gente... É hábito. Hábito, Sim, sim. Mas é um hábito, assim, que também tem que ser atualizado. Sim, por porque... exemplo. pode falar. Não, assim, a questão de você dar peça, você vai falar pro juiz. Então, o juiz, a gente não tem que ensinar direito pra Não, ele. lógico, Você não, vai ele já citar os sabe. artigos, É isso mesmo. mas o que a gente vê é esse ruído de comunicação. Então, É. a PNL é muito importante Super pra nossa importante área. pra O pessoal isso. ter essa Muito consciência. importante. Eu estou falando com o juízo, eu vou encurtar o caminho. Aquilo que eu sempre falo. Às vezes o pessoal fala assim, ai, Dai, você vai ficar passando marca-texto em documentação, lá no PDF. Eu falei, gente, se eu ajudo o Sim. juiz, eu tô me ajudando. Não, eu tô exatamente. fazendo isso por mim, pelo meu cliente. Porque ele tem milhares de processos. Ele tem que bater o olho no que é
Então Importante. eu vou sinalizar o que é importante pra ele fazer ele ganhar o tempo dele, ele entender o que eu quero passar, pra que eu consiga o que eu tô buscando. É isso mesmo. Então, a Exato. PNL é muito importante pro nosso, assim, dia a dia. Sim. E às vezes acontece que nem meu pai era advogado, então eu pegava às vezes os E processos. seu marido é advogado? Não, é... O Júlio Júlio não tem a ele formação é em direito? neurocientista, Ah, não. eu achei que ele fosse advogado Não. também. Não, né? O Cristiano fez o curso com a gente, Tá. nem lembro que ano Que que legal. o Cristiano fez, então Que legal, né, ele que foi legal. nosso aluno nos Bacana. treinamentos, Aham. né? Mas o Júlio, a formação acadêmica dele é analista de sistemas. Tá. E ele até fala que ele parou de programar os computadores Pra para programar programar a as mente mentes. das Boa. pessoas. É. Porque, na verdade, a PNL foi criada por uma pessoa, né, que era da área da informática, que foi essa ideia. Se eu programo o computador, de que forma que eu poderia também programar Com a mente certeza. da pessoa, né, que fosse mais eficiente? Então, por isso Sim, que ele que também se legal. apaixonou pela PNL. Que legal. E aí ele é pós-graduado em neurociências, Que legal. né? Então, mas o meu pai era advogado. Tá. E eu lembro que às vezes eu pegava, né, os processos e falava, Aham. gente, o que tá escrito aqui? Que é isso, pelo amor de Deus? Não entendo nada, né? Porque... Pois é, a linguagem muito linguagem, rebuscada. Exato. Então, é muito legal prolixo. ter isso com o juiz. Sim. Com o juiz, Sim. sim, porque vocês vão se entender. A mesma coisa. Eu, quando vou falar com uma Lógico, colega... no congresso, né, você aí vai eu falar vou só usar- para psicólogos. Exatamente, sim. mas se eu estou falando para uma população geral, um cliente, eu tenho que falar de uma forma Que ele- né, que ele entenda e ele possa confiar no meu trabalho. Sim, Ele possa falar, isso poxa, mesmo. ela fala a minha língua, Isso, ela tá me isso é super entendendo. importante Então, poxa, pra nossa essa profissão. advogada, Muito. ela vai, ela sabe o que ela vai fazer por Sim. mim, né? Então, ela vai me defender das coisas porque ela está me entendendo. Sim. Agora, se você chega com Aham. muito assim, Nossa, com muito aí o dedo. outro vai falar, o que, É. que você tá falando? Ei, né? É isso mesmo. Sabe que uma vez eu ouvi de um juiz, ou era um professor num curso que eu fiz, e ele falou assim, Adriana, para todos, né, também, mas ele comentou assim, se você quer saber se alguém entendeu a sua peça, mostra para um terceiro, um leigo, É. e veja se ele entende. Mostra para Sim. sua filha de 15 anos, Sim. pede para ela ler, e vê se ela entende. Sim. Se É ela isso mesmo. entender, tá ok. Exato. Se a pessoa não entender, refaz. É. Porque Faz você todo tem sentido. que. O leigo, né, tem que entender. O que você. Sim. Qual é a história, quais são os fatos, o que você está Sim. esperando do Poder Judiciário. Porque a gente. Essa coisa de rebuscar muito também já foi a época. Já foi o tempo Já foi disso. o tempo, É, né? nem Mesmo na juiz nossa tem área, saco que é mais uma área pra muito isso. técnica, precisa realmente de, às vezes, entrar um pouco mais numa teoria, numa tese. Mas não, você precisa passar a mensagem. É. A mensagem é importante. Exatamente. Né? Sim, Transmitir mesmo. É, o fato de passar a mensagem não quer dizer que a gente não vai ter qualidade técnica, né? Não, Isso, exato. é. Eu acho É que isso. isso Sim. também é muito importante. Que Claro. nem, eu sou psicóloga, eu falo, né, para a população em geral. Sim. Eu tenho no meu Instagram, né, tenho várias pessoas ali que me seguem. Eu gosto de falar para essas pessoas. Sim. E às vezes eu gosto de mostrar a realidade de quem é a Miriam. Eu sou engraçada, eu sou Sim, divertida, que nem sim. agora eu tenho a Sofia lá, minha cadelinha nova, Sim. tal. Então eu gosto de mostrar que, opa, essa é a Miriam, essa é a minha realidade. Isso. Eu falo normal como todo Aham. mundo, mas eu também sou uma boa profissional. Isso, Dentro do isso, consultório, isso eu mesmo. sou séria. Dentro Sim. do consultório, eu vou ajudar meu paciente. Eu não mostro como eu estou no consultório, porque eu não vou gravar Claro. sessões com o meu paciente. Claro, claro. Mas eu mostro isso que, olha, eu posso ser engraçada, eu posso isso ser mesmo. divertida, E posso eu ser posso séria. ser No séria. momento que eu devo ser séria, eu sou séria. Exatamente. Eu dou aula em faculdade, né, Miriam? Então, Ah. assim, há muitos anos também. E eu falo a mesma coisa. Na sala de aula eu brinco com os alunos, falo uma bobagem aqui, outra ali, uma piadinha sem graça aqui, outra ali. Mas eu falo assim, gente, na audiência é outra coisa. Exato. Eu sei o meu lugar de fazer uma brincadeira aqui com vocês que, assim, só pra descontrair, sem Isso. também, né, desrespeitar ninguém, obviamente. Mas as brincadeiras, eu sou uma pessoa brincalhona e pronto, Sim. acabou. Mas se eu estiver na sala de audiência, eu não vou chamar. E aí, mano?
Não dá. Juiz. Bom dia, excelência. Mesmo que seja minha amiga, hein? Eu já encontrei amiga minha, ela estagiou comigo e passou por concurso da magistratura. E uma vez eu conto pros alunos, eu encontrei ela, não havia muitos anos, fui fazer uma audiência trabalhista e encontro a Ju. A Ju era minha amiga, caramba. Estagiei com ela, sentada ali, né? Magistrada, juiz. Eu falei, caramba, né? Vontade de entrar e falar assim, oi, Ju! Conseguiu, hein? Isso! Mas eu, boa tarde, excelência. Quando ela me viu, daí ela falou assim, oi, Dri! Eu, não pode, excelência. Pensei comigo, excelência, não faça isso. Então, assim, são locais que você eu tive precisa um diretor ter o papel, de uma faculdade que é muito amigo, e ele sempre, uma coisa ele me ensinou, assim, há muitos anos atrás, e realmente eu guardo. Adriana, nós vivemos em cenários. São cenários, né? Hoje estamos aqui, então eu tenho que me comportar desse jeito. Ali eu posso me comportar de outro jeito, ali de outro jeito, e a gente não deixa de sermos nós mesmos. Exato, né? exato. É Porque bem nós isso. somos seres humanos, não somos advogadas o tempo todo, nem psicólogas o tempo todo, temos Exato. cachorro ou não temos cachorro, gostamos disso ou daquilo. Somos pessoas, né, Miriam? Exatamente. E às vezes as pessoas esquecem disso. Então Sim. leva o trabalho para casa, já aconteceu. Verdade. Até uma história que a gente gosta de contar nos treinamentos, que a pessoa é advogado e ele chegava em casa, ele tratava os filhos como se fossem os clientes, assim. Isso pode, isso não pode, vem aqui, né? Tá errado. Prazo de 5 minutos agora. Coisa faz assim. recurso. Vamos fazer o recurso. Você tá certo, você acha que você tá errado, vamos lá, cada um A fala. hora da argumentação de cada um. Exatamente. Então, Sim, aí quando ele contou isso, a gente até comentou: epa, você tá esquecendo de ser pai. Né? Quando você chega na sua casa, você não é mais aquele advogado, né, de sucesso, tudo mais. Isso. Você tem que separar isso. Então, em casa, seja pai com seus É filhos. importante falar disso, porque o advogado precisa demais cuidar da saúde. Sim. E assim, é difícil você tirar a sua capa. É difícil. Por exemplo, eu mesma. Às vezes, você tem que dar esse start na sua mente. De falar assim, virar a chave e falar, agora eu sou mãe. Né? Às vezes eu tô com a Alice assim, eu fico, não, agora eu vou ser mãe, tchum. Isso. E você senta pra brincar com ela, você senta pra brincar, vai se pronto. sujar de chocolate, salgadinho, e vai, né? Porque senão você fica com aquela capa dentro de casa e você vê o dia acabou, você não se comunicou direito com seu filho, né? Seja o tamanho que ele for. Ou você fez algo que vai dar um oxigênio na sua mente. A gente precisa se cuidar. Precisa. Esse autocuidado. Eu até palestrei em Portugal, né? Em maio, lá no Advogado 10X. E lá eu falei para os advogados sobre essa importância do autocuidado. Como a gente estava dizendo, né, lá embaixo, que vocês acabam sendo os terapeutas dos clientes. Porque eles vão falar coisas para vocês que eles às vezes não falam para ninguém. Eu atuo muito em direito de família, ainda mais, né? Muito mais. Né? Deve contar coisas aí que ninguém sabe. E aí, se você não souber, né, se blindar, não levar isso para você, porque você tem que separar. Isso é do meu cliente, isso não é meu. Mas muita gente não consegue fazer essa separação, leva para casa e aí não se cuida, fica 24 horas preocupado com aquele cliente, preocupado em dar atenção, né? E sem contar que o celular, né, gente? Não para mais, Não para. A gente tem que pôr um limite. Né? Se você não pôr esse limite, vai ser complicado. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes que eu deixo isso muito bem claro. Olha, você tem aí meu celular, né? Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Se eu não responder, é porque eu estou em atendimento, né? Entre um paciente e outro, eu olho. Se for alguma coisa urgente, eu te respondo. Senão, vai ser no final do dia, quando eu terminar os meus atendimentos. E no fim de semana, eu também tenho a minha vida, com a minha família, né? Com o meu marido, viajo. Então, pode ser que eu não responda, tá? Se for urgente, aí você me manda a mensagem, eu ligo. Então, na primeira sessão, eu deixo isso muito claro para o paciente. Já conscientiza, né? Para pôr esse limite, porque senão a pessoa vai ficar 24 horas me mandando mensagem. E com a gente advogado é a mesma coisa. Então, eu falo, quando a pessoa assina contrato, tá lá, o horário de atendimento,
né? Eu explico exatamente isso. Porque senão, na cabeça da pessoa, tudo é urgente. Sim. Tudo é urgente. Independente da área do direito. Tudo é urgente. E se a gente não tomar cuidado, a gente vira uma esponja. Eu falo muito isso para minhas amigas. Por exemplo, a área de família. É uma área que os problemas são muito pesados. E se o cliente não tiver essa consciência de que você também é uma pessoa, que você tem a sua vida. E os seus problemas, você tem os seus Exato, problemas. exatamente. Bem eu tenho os meus. Isso. Né? E o que ela está contratando ali de honorários é específico também em relação ao horário do dia, ela vai te ligar meia-noite. Eu falo isso para as meninas. Eu falo, gente, eu não tenho psicológico para isso. E se você tem uma hora... Nós não somos psicólogos. Exatamente. A pessoa muitas vezes precisa de um psicólogo e mesmo assim dentro de limites. E você perde a mão, né? Tem colegas que... Tem uma amiga que ela fala assim, Dai, mas é complicado a área de família. Eu falo, amiga, mas você vai perder a mão. Você vai perder a mão. Porque a pessoa, ela faz uma vez, ela faz duas, ela se sente à vontade. E ela sabe que eu posso mandar mensagem a hora que eu for, que sempre vai estar ali, e né? Geralmente não são questões jurídicas. Não é porque de é o que vida ou você morte. falou, nós passamos a ser terapeutas e nós precisamos, quem atua na área de família principalmente, precisa ter esse olhar. Se a pessoa não gosta de falar muito com pessoas, não é área de família, não é pra ela, talvez, exatamente. né? Porque você precisa ter um pouco, lógico, de paciência, precisa ouvir. E muitas vezes a pessoa vai trazer, de 10 coisas, uma interessa pro processo. As outras 9, ela quer desabafar. É desabafo. E aí a doutora Miriam trouxe uma coisa, eu fiquei lembrando aqui quando eu era nova, Miriam, me formei e comecei a trabalhar já na área de família. Eu sofria com a história das pessoas, sofria mesmo. Sim, isso é um problema eu ficava grave. remoendo, chorava em casa e desesperada, como se fosse a minha vida, a vida do outro. Até que uma vez um médico da família, inclusive, ele disse assim, uma coisa também que me tocou bastante, que ele falou assim, Adriana, deixe a dor do outro para o outro. Isso. Muito forte e isso, aí, verdadeiro. é forte, porque eu tenho as minhas. Porque senão eu vou adoecer. Vou adoecer. E assim, infelizmente, porque às vezes a gente quer salvar, entre aspas, a vida da pessoa. Só que ela não quer também. Mais ainda, ela não quer. Ela não quer. Porque quantas vezes eu tive caso, por exemplo, da mulher que sofre violência doméstica. Até escrevi um livro sobre isso que eu vou lançar no 10X agora, esse final de semana. Que legal! Que é um tema que aparece muito recorrente, infelizmente, na área de família. Sim. E eu já tive um caso, por exemplo, que a mulher sofria violência física. Eu pedi medida protetiva 2, 3 vezes, entrei com divórcio e tive que desistir, porque ela voltou. Então, assim, eu não tenho nem que julgar, nem que opinar, nem que nada, mas se ela quer aquilo pra ela, por que eu vou sofrer? Sim, exatamente. Ela está assumindo as consequências de viver numa vida com violência. Então, o que tem que fazer o que você tem que fazer é aceitar que ela quer isso pra ela. E eu sofria quando era nova. Miriam, eu ficava assim, meu Deus, eu não vou conseguir ajudar aquela pessoa, meu Deus, aquela pessoa depende de mim. Então você chega uma hora, Dai, que você precisa começar né? A gente tem que a tirar te isso. deixar lá fora. E eu vou fazer tudo o que eu puder. Tudo, porque assim, eu não me perdoo também se eu não puder, né? Eu sei que eu tenho que fazer tudo. Enquanto advogada. Isso. Só que assim, chegou aqui no máximo, o resto não é mais comigo, é com ela. Isso eu tive também um caso assim, e foi também logo no começo dos meus atendimentos. E aquilo também me tocou, que acho que foi a minha primeira paciente que chegou com esse problema, né? Que tinha violência. E eu falei, nossa, mas vamos lá, né? Vou te ajudar a lidar com tudo isso e tal. Ela foi numa sessão, 2, tal. Depois parou. Foi mais. Aí mandei mensagem, oi, aí, não, tá tudo bem, não, eu e meu marido estamos ótimos, tal. Falei, bom, eu não posso fazer nada. Não pode, porque a gente não pode se intrometer na vida do outro. Exatamente. Não pode, a gente não vai julgar a pessoa adulta. Sim. É adulta. Mas no começo eu sofria também. A menos que não fosse adulto. Aí a gente poderia legalmente, inclusive, intervir. Né? Se é uma criança ou um adolescente, óbvio, tem MP, tem advogado para isso. Agora, a pessoa é adulta. Aquilo às vezes dói na gente, porque a gente pensa, puxa, eu queria ajudar, né? Mas... E aí foi aonde eu entendi, tanto é que eu tenho a minha missão de vida, e na minha missão eu deixo muito bem clara, né, para as pessoas, quando elas fazem os nossos cursos, eu mostro, né, tanto eu e o Júlio, a gente mostra a nossa missão de vida. E aí eu mostro que a minha missão de vida, tem um trecho que eu coloquei assim, que eu vou ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Sim. Quem quer ser ajudada
pode me mandar mensagem, né? Eu vou ajudar. Miriam, não tem condições financeiras, eu vou dar um jeito de te ajudar, porque Sim. você quer Você ser. quer. E é né? sua missão, que E é você já minha estabeleceu missão. como um propósito. Exatamente. Então, eu vou ajudar. Agora, aquela pessoa que não quer ser ajudada, o que eu posso fazer é respeitar, né, a decisão dela e tá tudo bem. Ok. É importante a gente, o pessoal que está assistindo, ter essa consciência de que, Sim. primeiro, você tem que estabelecer limites com o seu cliente. Então, coloque no seu contrato horário. Sim. Converse com ele sobre a sua disposição, né? Porque, às vezes, você tá com o WhatsApp cheio de coisa para responder e a A pessoa... pessoa acha que a gente é mal educada. Isso, mas eu sempre não é falo, o caso. né? Sim. Às vezes eu demoro um pouco para responder, eu falo, você me desculpa, demorei, tá muito corrido, mas agora a gente vai conversar sobre isso. Sim. E outra coisa, você aprender a tirar capa. Isso, gente, é um exercício para todo mundo. É pra vida. A gente faz esse exercício. Até hoje eu faço exercício, todo gente, né? dia Porque você tem que até fazer. Hoje, até E hoje vai ser entender pra que vida, você... né? É igual a gente tá falando, tem a linha, eu posso ir até aqui. Não sofrer, né? Não absorver, não ser Isso, esponja. Não, porque você vai começar a adoecer. Você adoece, Você vai adoecer. todo mundo tem Isso uma que é família. mental e fisicamente. Você tem a sua família, você tem os seus filhos, você tem os seus sonhos. Então, não é justo com você fazer isso. Sim. Né? Por uma coisa que é decisão do outro. É. Enquanto profissional, enquanto advogada, eu vou dar o meu melhor. Mas dentro dos limites do ser humano. Não, Sim, gente. sim. Porque é. senão... E é por isso que a gente tem que trabalhar autoconhecimento. De uns anos pra cá, Dai, assim, quando eu comecei a realmente me trabalhar, eu comecei a perceber quanto de potencial meu como pessoa e profissional eu estava deixando pra trás. Eu estava deixando guardado numa gaveta. Sim, Né? Uma sim. vez eu li num livro, não lembro agora qual, que o Cristiano indica muitos livros. Eu tenho muitos livros que ele indica maravilhosos. É uma frase que diz assim, a mente mente. Então, assim, você tem que trabalhar, né, o subconsciente para ele trabalhar a seu favor. Sim. Por isso que, então, você acorda aquela coisa e a primeira coisa que você fala é, ai, que saco, vou ter que trabalhar. Pronto, sua mente absorveu aquilo. Exatamente. Putz, trabalhar é chato, puta, ela tá indo trabalhar, ai, que coisa chata. Ah, o dia dela vai ser chato mesmo, porque é isso que ela tá buscando. Sim. É a minha ideia que eu passei. Não, eu tenho que trabalhar e falar, não, hoje vai ser um dia incrível, meu trabalho é maravilhoso, eu sou uma pessoa maravilhosa, merecedora. parece bobagem, mas não, Não é bobagem, É. gente. Uma coisa que Não eu é bobagem. até fiz antes de sair, eu fiz os meus stories, né? Que eu gosto muito de falar isso para os meus pacientes, Sim. para as minhas alunas, que sempre, né, que eu me arrumo, terminei de me arrumar, né, colocar roupa, me maquiar e tal, eu olho pro espelho e falo: hoje você está linda, maravilhosa, poderosa. É você é linda, maravilhosa, isso, poderosa. é Eu isso. olho no espelho, eu falo, às vezes mentalmente, às vezes em voz alta, Sim. pra eu escutar. Isso. Porque o elogio tem que começar comigo. Sim. Se eu não me elogiar, se eu não falar que eu estou, né? Não adianta o outro falar. Não se adianta você não outro, estivesse se você- achando. Exatamente. É. Aí eu até falei, ó, eu me arrumei, então agora eu vou me mostrar pro meu marido, porque ele estava Sim. na cozinha e tal. Eu falei, agora eu vou lá, mas eu não estou esperando dele. Eu Isso, falei primeiro pra também. mim. É. Então é a primeira coisa que eu falo pra mim. Então eu todo dia, quando eu acordo, eu falo. E eu fiz isso, acho que no fim de semana que eu tive um curso, aí eu falei sobre isso também. Aí uma paciente minha essa semana, né, no atendimento, ela falou: Miriam, aquilo que você falou pra mim foi super importante. Sim. Eu estava ali, eu acordei, estava mal porque aconteceu uma situação específica com ela, né? Eu estava ali e aí o que acontece? Eu olhando ali os stories, aí eu vi que você colocou, eu olhei aquilo e falei: não, vamos lá, vai. A vida continua, vamos dar uma Isso aí. sacudida, É vamos isso. tomar um banho, se arrumar e vamos pra luta. E vamos Sim. que vamos. Ela falou: aquilo que você falou pra mim soou de uma forma assim que eu preciso fazer alguma coisa por mim e não Isso. ficar esperando que Que o alguém outro faça. Porque a gente também tem isso, né? A Exato, gente se né? frustra muito E- esperando que o Sim, outro não pode. reconheça. Reconheça o seu trabalho, Sim, né? e- Então, você começar logo de manhã colocando coisas boas na sua mente, o seu dia vai ser incrível. Eu tenho feito isso também. E faz diferença, Faz gente. muita. Porque você, aquilo que assim, você atrai o que você pensa. Então, se você acorda pensando, ai, que saco e tal. Eu já fui muito assim de reclamar e ficar nessa vibração ruim alguns dias. Então, é o dia que você vai encontrar alguém mal educado na rua, várias pessoas vão te xingar ou vai acontecer uma coisa ruim. Você só atrai a energia ruim. exato. Quando você muda, você só vai encontrar gente educada, maravilhosa, que vai te ajudar, oportunidades de trabalho. Sim. Só coisas boas. Exatamente. Falando um pouco sobre essa questão
do quanto é necessário o advogado ter esse autocuidado e fazer terapia. Antes da gente falar um pouquinho disso, só queria fazer um adendo em relação ao quanto isso que a gente está falando é importante, mas para tudo. Por exemplo, Pra tudo. As pessoas que a gente tem próximo. Isso também influencia, porque começa em nós o trabalho, a semente começa em nós. Exato. Só que as pessoas que você tem em volta, às vezes é tanta gente tóxica que você fala assim, cara, essa semente não vai germinar, não vai florir, porque você rega, mas você tá perto de pessoas tão assim, vamos dizer a palavra assim, o ditado popular, tão zoada, você vai falar assim, como que o negócio vai florescer? Não tem como. Então é importante, galera, você, às vezes parece bobagem, mas você fala assim, quem tá próximo de mim, é né? você se afastar. Vou podar aí certas pessoas, entra essa parte dolorida, de se afastar de quem você precisa. É necessário. Às vezes é necessário. Na minha casa, que nem eu falei para vocês que eu fiz, o primeiro curso que eu fiz de autoconhecimento foi em 1998. Sim. E eu comecei a trabalhar em 1999. Sim. Lá em 98, quando eu fiz o curso, eu lembro que eu sou a 10ª filha. Tá, então, e a caçula, né? Família grande. Família grande, né? E aí o que acontece? Nós não tínhamos costume de abraçar ninguém. Abraçar, beijar era assim, opa, oi, bom dia. Oi, tudo bem? Oi, mãe. Oi, pai. Era isso, né? Foi essa a minha educação. Só que daí o que acontece? No curso, eu percebi a importância de dar um abraço, de falar eu te amo, de falar como a pessoa é importante. E eu lembro, né, quando eu cheguei do curso, eu fui visitar minha mãe, já era casada, fui visitar minha mãe, estavam meus irmãos, e eu cheguei, abracei cada um e falei, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí todos assim, um olhou pra cara do outro. Tipo assim, tá acontecendo? tá doente, aconteceu? Tá com febre. Tá doente? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Eu falei, não, me deu vontade de fazer isso. É. Então, eu era a única pessoa naquele núcleo que fez isso. Sim. E eu comecei a repetir isso todas as vezes. É o hábito, né? É o hábito. Aí, o que acontece? Depois, né, eu comecei a trabalhar os treinamentos. A minha família foi fazer o treinamento. Todos fizeram. Minha mãe, meu pai também fizeram o treinamento. Hoje, a gente se encontra. Se eu, sei lá, encontrar 3 vezes no dia, a gente se abraça e se beija. Né? Então, a gente tem esse hábito. Mas é algo que começou comigo. Isso, você transformou a vida deles. Exatamente. De uma maneira positiva. Então, eu fui fazendo. Por mais que, às vezes, a pessoa, nossa, não quer dar abraço. Não, vem aqui, vai, me abraça, vai e tal, né? Minha família. Sim. Então, eu fui educando eles legal. assim. E os meus sobrinhos, desde pequenininha, eu e meu marido, a gente começou a fazer isso com eles. Então, hoje eles cresceram, né? Tem filhos, mas eles chegam, cumprimentam a gente com um abraço e com um beijo. Então, é algo que na minha família a gente desenvolveu esse hábito. Mas se eu não tivesse começado com isso, como que eu vou exigir que o outro faça isso? Sim. Então também tem verdade, essa tem questão. isso também. Que às vezes a gente quer, poxa, ai, meu marido não me elogia, ai, as pessoas não me reconhecem, o meu chefe não fala sobre o meu trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa, ela quer do outro. Só que eu pergunto, você está fazendo isso? Você chega pro seu marido e fala, nossa, que comida maravilhosa você fez. Poxa, obrigado. Nossa, hoje você está incrível, maravilhoso. Filho, parabéns. Nossa, você tirou nota 7. Você estudou, que bom. Então, o que acontece? A gente espera muito do outro e a gente, algo às vezes, não faz que também. A gente poderia começar. Então, se você começar também a fazer isso, pode ser que você influencie positivamente o outro. O hábito tem um poder muito forte. Né? Por exemplo, muito. a minha filha, ela tem 2 anos. E a gente lá na família, é igual a sua, é família grande, é uma agarração. Quem conhece a minha família sabe. E a minha mãe, eles são 8 filhos no total. Certo. E, na verdade, são 7, um faleceu. Mas o hábito é uma coisa tão forte, tão poderosa, que na cabeça da minha filha, por exemplo, ela tem 2 anos. Desde que ela nasceu, a gente saiu do hospital, chegou em casa, a minha mãe, que a gente tem o costume de dar benção. E isso, por exemplo, se eu não peço benção pras minhas tias, elas cobram. Sim. Às vezes eu tô no telefone, assim, falando com alguém, alguma delas chega, aí eu falo, benção, tia, Deus te abençoe. É costume de pedir benção pros pais, pros avós. E a gente faz isso com as crianças desde pequeno. Então, quando eu cheguei do hospital, a minha mãe foi conhecer a neném, ela já pegou na mão da benção vovó. Então, a minha filha, desde o nenenzinha, ela já ouvia isso. Hoje,
ela não tem dificuldade. Você fala assim, dá benção, Alice, ela dá a mão, ela Sim. beija. E às vezes é tão comum entre as crianças que eles dão a benção pro outro. Ai, que belezinha, que bonitinho. A minha sobrinha falava assim, Miguel, cadê a benção? Eu falei, Luísa. Aí eles, assim, é um hábito muito forte. E você valoriza aquilo, que é o mais importante. Você entende o hábito e você valoriza ele. Então, isso é uma coisa que quando a gente tem que valorizar. Exatamente, né? exatamente. E é uma É. coisa que não sai mais. Sim. Então é não sai de através, mim. né, através do seu comportamento, Sim. O Você seu vai filho, mudando, né, as pessoas ali ao seu redor, vai olhando o que você tá fazendo Sim. e acaba mudando. É. Então, às vezes a mudança tem que começar em você. Sim. Só que é isso, que né, é o autoconhecimento. Sim. O que eu quero, né? Sim. Não adianta eu exigir do outro, sendo que eu também não faço. Né? É Se eu não tô verdade. fazendo, como É que verdade. eu quero, né? Que o outro me elogie, me reconheça e tudo É. mais. Então, às vezes, a mudança sempre tem que começar em você. Da pessoa que quer transformar, né? Quando você muda, as pessoas à sua volta mudam também. Por isso da importância para o cliente você chegar a se posicionar, porque pode ser que ele esteja acostumado Isso, com outro outros padrão. profissionais. Sim. Ele fazia isso e tá tudo bem. Sim. Agora, se você se posiciona, se você tem esse comportamento de falar, olha, eu vou estar disponível de tal hora, Sim. eu também sou um Isso. ser humano, eu tenho a minha família, eu tenho a minha vida pós, direito, então Se educar o cliente. Se educar, então Verdade. aí ele vai aprender, É. que é o que muitas psicólogas chegam pra mim, mas Miriam, como que você faz com celular, paciente e tal? Eu falei, como eu faço? Não faço. Tá aqui. Ninguém me liga, ninguém me manda mensagens. As pessoas sabem que a sessão dela é tal dia, tal hora, a não ser que seja alguma coisa urgente, mas, Sim. nossa, eu consigo contar nos dedos quantos pacientes Porque me você mandaram já mensagem. trouxe esse padrão e a pessoa explicou claramente para a pessoa também, né? Isso. Falando da questão da terapia, Miriam, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, eu acredito, eu leiga falando sobre isso, né? Que é o seu campo de conhecimento. Eu penso que é a gente ter consciência de que precisa, né? Por exemplo, você não ter resistência de falar assim, imagina eu fazer terapia, sim. né? É uma pessoa que estuda. Gente, mas isso não tem nada a ver, Não. né? Você se cuidar. Então, por exemplo, não faz muito tempo eu comecei a fazer terapia, eu tava fazendo online. Legal. Agora eu quero fazer presencial, porque eu acho que pro meu perfil, presencial, assim, vai trazer, assim, mais conforto pra mim, vamos dizer. Mas, de você... Às vezes, as minhas amigas falaram assim, nossa, mas você fazendo terapia, você é tão bem resolvida. Não, gente. Não mas tem tem nada a ver nada uma a ver. coisa com a outra, São né? preconceitos. Isso. Fala um pouco pra gente disso. Tá. O que acontece? Antigamente, lá atrás, né, as pessoas tinham essa ideia que quem vai pra terapia é alguém que tá louco. É louco, é isso mesmo. É louco. É Ó, isso mesmo. nossa, você tá fazendo terapia? Nossa, Meu Deus, até então... aí não chega nem perto, hein? Chega perto, Vai deve que ter pega, alguma doença vai que contagiosa, né? Sei lá, essa louquinha, né? Falava mais É ou menos isso, é assim. verdade. Então tinha esse preconceito em relação à terapia. Não né? muito tempo assim também. Não. se a gente Até parar pra hoje, né? Tem pensar. umas pessoas que têm Exatamente, preconceito até também. hoje. O que acontece, né? Com a pandemia, eu percebi que melhorou muito essa questão da saúde mental em relação das pessoas perceberem que é importante, às vezes, você falar para o outro o que você está sentindo. Sim. Né? Então, não quer dizer que você é louco, que você De jeito tem algum nenhum. problema. O que eu vejo? A pessoa que procura terapia, como que você tá? Olha, Miriam, eu tô me sentindo assim, assado, preciso resolver esse problema, aquilo, né? Um transtorno. Ela está se preocupando em resolver isso para isso não virar uma bola de neve. Sim. Hoje chega para mim, né, pessoas que às vezes estão num estado muito, né, um transtorno muito forte de fundo, depressão, né? Sim. de síndrome do pânico, que são, né, acho que nesse As momento doenças do mais, século. né, que são mais fortes, que aí eu começo a investigar o que aconteceu. Se tivesse procurado lá atrás, sei lá, há 10 anos atrás, não estaria nesse estado que está hoje. E aí, sim, hoje é mais difícil a pessoa conseguir da noite para o dia resolver a depressão. Demora. Aí tem que entrar, às vezes, com um psiquiatra, tomar algum remédio, né? Sim. Porque o transtorno é maior. Então, se você está indo na terapia, porque, eu tô com um problema familiar, tem a questão, eu posso até dar um exemplo
meu mesmo, né? Quando meu pai faleceu, foi a primeira vez que eu tive uma sensação de perda muito grande, porque eu nunca tinha sentido, não conhecia, né? Não conhecia, né? Eu já tinha perdido vó, né? O meu irmão, mas eu acho que uma pessoa tão próxima que era o meu pai, eu não tinha perdido. Então eu tinha a sensação que arrancou. O mundo acabou mesmo, né? O meu coração parecia que tinha tirado um pedaço. E aí o que acontece? 15 dias depois eu voltei a atender. Porque lá na minha cabeça tava assim, nossa, Miriam, bom, você é psicóloga, né? Você você sabe, tem que tá bem. Você sabe lidar com isso. Você não pode ter luto, o luto tipo isso, né? Foi um luto 15 dias, poxa, eu dou treinamento de autoconhecimento e tal. Nossa, eu tô ótima, beleza, ok. Fui lá atender um paciente, né? Voltei com atendimento. Essa primeira paciente, ela veio me falar sobre um problema que ela tava tendo com o pai dela. Ai, Miriam, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo, porque eu xinguei ele me xingou, porque eu não... E trouxe uma questão do pai. Eu olhando aquilo lá dentro de mim era assim... A minha vontade era falar pra ela, aproveita que seu pai tá vivo, aproveita que você ainda tem seu pai, abraça ele, porque eu não tenho mais meu pai. Então, a minha vontade era falar isso, porque eu tinha perdido o meu. Mas como psicóloga, isso não ia ser, né, bom ali pra terapia dela. Mas naquele momento eu falei pra ela, olha, seguinte, eu não estou em condições de te ajudar nesse momento. Mexeu com você. Né, mexeu comigo, ela sabia que eu tinha perdido meu pai e tal. Eu falei, então, desculpa, mas vou ter que te dispensar. Eu preciso tratar essa questão minha. Com você, né, pra eu poder lidar melhor com isso. Quando eu estiver bem, eu volto a te atender. E aí eu pedi pra minha assistente, ó, cancela todo mundo, não vou atender. Miriam, você vai voltar a atender quando? Não sei. Falei, não sei, eu preciso cuidar disso. É verdade. Aí eu fui cuidar dessa dor, né? E eu fui fazer uma terapia para lidar com esse sofrimento, né? E aí o que acontece? Depois que eu consegui lidar com esse sofrimento, quando eu consegui estar bem, pronto, agora eu posso voltar a atender. Então, agora eu tô bem, né? Então, às vezes, se eu não tivesse feito isso, poderia ser pior. Com certeza. É, Para você e para suas pacientes. Aumentar isso e lá na frente, né, eu não ia conseguir lidar. Então, o que acontece? Às vezes, é uma situação que você tá passando que você tem que lidar. Por isso, da terapia, né, vai te ajudar, porque o terapeuta é aquela pessoa que está fora da situação, né? Ele não está envolvido e ele vai te dar uma luz daquilo que você às vezes não enxerga. É verdade. Né? Então, hoje o preconceito ainda existe. Nossa, mas você é muito bem resolvida. Sim, eu sou bem resolvida. Porque eu faço terapia. Porque eu faço terapia. É por isso que você é bem resolvida. Eu não fico aqui trazendo para vocês coisas que às vezes... que refletem as suas dores. Exato. Então, eu acho que... eu até gosto de falar que eu tenho às vezes pacientes, né? Que eu tenho paciente que tá comigo, sei lá, há 5, 6 anos. Nossa... Não, eu tenho uma paciente minha online, ela foi minha primeira paciente online, hoje ela mora em Camboja, né? Mas na época, quando eu atendi, ela morava na China, depois ela foi para Hong Kong, para Singapura e agora está e nunca te largou. Não, e hoje ela faz o que é a cada uma vez por mês. Sim, ela faz para manutenção. Então é uma coisa que ela fala, né? Eu até pergunto, falei, nossa, mas sei lá, você está comigo há 8 anos e aí, né? Você já está em alta, tá tudo bem. Ela fala, Miriam, eu tô bem. Mas o que acontece? Às vezes, o que eu vejo? Eu preciso falar com alguém. Tem coisas que eu não vou falar pro meu marido. Tem coisas que eu não vou levar para ele. Eu prefiro levar para você que me conhece já. Eu já conheço a história dela. E ela faz uma manutenção. E, olha, para permanecer bem. Permanecer bem, exatamente. Para regar a planta. E eu não conheço ela presencialmente. Olha que incrível, né? Porque ela me conheceu através da internet. Na época, eu gravei um vídeo com uma influencer e aí era seguidora dela, ela me mandou mensagem, eu comecei a atender e, né, ela tá comigo até hoje. Mas o fato de ela se cuidar, ela fala, hoje eu tô bem, já passei por tantas coisas, graças ao que eu fiz na terapia, graças ao que eu aprendi com você, porque se eu não tivesse, ia virar uma bola de neve, e aí, depois, como que eu ia lidar? Aí chega uma situação, às vezes, insustentável. Exatamente. Mesmo, né? Então, e uma coisa que eu vejo que tá muito legal também, nas redes sociais, né, muitos artistas, influenciadores, atletas, né, agora tem as Olimpíadas, como eu sou do esporte, adoro, né? Então, muitas pessoas dessas áreas falam da importância de fazer a terapia. Então, acho que o fato dessas pessoas começarem a se abrir, né? se expor, poxa, eu faço a terapia me ajudou com isso, me ajudou com aquilo, faz
mais desmistificar que terapia é só pra louco. Isso, né? com certeza. E a nossa Com profissão certeza. é muito estressante, né? E Com você certeza. fica, assim, você fica trabalhando para ter sempre mais clientes, ter sempre mais demanda. Sim. E na hora, às vezes, que a demanda chega, ela te engole se você não tá com a cabeça no lugar. Exatamente. Ela vai te engolir por conta dos prazos, de você ter que responder cliente, e aí você tem que estudar. verdade. Você tem... Sim. Então, Tem, gente, tem sua que casa, fazer. tem várias atividades. A gente tem que Sim. fazer terapia, não tem Sim. saída. Sim. Eu falo Senão a para os gente adoece alunos na mesmo. faculdade que assim, quem pode fazer uma terapia é um privilegiado. Exatamente. É uma pessoa privilegiada, porque ela tem um profissional que está ajudando no seu autoconhecimento. Sim. Porque é difícil a gente buscar esse autoconhecimento sozinha. É muito Não, difícil. é muito difícil. Mesmo lendo muito, mesmo estudando, não é a mesma coisa, porque a pessoa que está de fora, ela é capacitada para isso, ela é profissional e ela Exatamente. sabe como fazer você chegar aqui naquele lugar que você deixou lá atrás um dia com aquela feridinha que precisava fechar e não fechou. Sim. E aí, às vezes, você passa, deixa ela aqui, a pedrinha aqui. Não tô mexendo Não mesmo. tô mexendo, Hoje não tá tudo incomoda, bem. mas amanhã Só que o que acontece? Pode ela vai ser que crescer. aconteça alguma coisa, essa pedrinha começa a mexer, ela sai do lugar. Isso, Quando ela sai do lugar, ela vem, E mas ela fala balança. assim, Aí vem uma balança. como que eu vou resolver isso? Eu não sei. Eu não isso, sei resolver é isso. isso. Né? Então, é isso que a gente tem que tomar um cuidado. Eu tenho uma amiga que ela estava grávida e ela perdeu, né, o bebê, tudo mais, foi pro hospital. Aí, no outro dia, ela voltou a trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Nada. E tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Vai pra casa, vai lidar com esse luto. Sim. Não, eu estou ótima. Não era pra ser, se Deus não quis, tal, tudo mais. Ok, tudo bem. Comecei a observar essa pessoa. Falei, deixa eu observar, porque isso não tá legal. Não ela é- não não tá, ela não tá tão lidando comum, né? com Sim, isso, né? sim, Com essa com a dor. perda. Aí o que acontece? Acho que depois de 1 ano e meio, ela começou a ter síndrome do pânico. Sim. Porque ela não conseguia mais ficar sozinha, ela tinha medo de ficar sozinha, né? Sempre tinha que ter alguém com ela não ficava sozinha e tal. Aí, numa das conversas, né, conversando com ela, eu, né, lembrei ela, falei, ó, quando você teve o aborto, você estava sozinha. Então, o que acontece? Ela teve que lidar com aquilo sozinha. E para ela foi tudo bem, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, depois gerou uma síndrome do pânico, que até descobrir que era síndrome do pânico, até descobrir que era esse problema, ela levou aí, sei lá, uns 2, 3 anos tendo que... Sofrendo, né? Sofrendo, tendo problema no trabalho, porque ela não conseguia trabalhar direito por causa do pânico, ela estava tomando remédio, então a vida dela virou, né, de cabeça para baixo. E aí é onde ela não parou para se cuidar. Sim. Então, às vezes, poxa, eu tô passando por algo que eu não sei lidar com isso. Procura um profissional. Procure uma ajuda. É a mesma coisa. procure Que ajuda. eu não sou advogada. Sim. Eu tenho um problema para lidar, né? Em relação, sei lá... Jurídico. Você vai procurar uma Eu advogada. vou procurar um advogado, eu não Sim. sei fazer isso. Não adianta. procurar o Então, problema, tem que procurar né? um profissional. Ele estudou para isso. isso Então, mesmo. é a mesma coisa a terapia. Se você não sabe lidar com a sua saúde mental, né? Você não precisa esperar chegar Não, no de jeito limite nenhum. para resolver. Já vai atrás, porque quanto mais cedo é melhor. Entendeu? E na nossa profissão, realmente, nós vivemos uma vida muito estressante, né? Então, acho que o advogado, a advogada que está assistindo esse podcast sabe que, que a gente coloque, pelo menos, plante essa sementinha da importância do autoconhecimento e de buscar uma ajuda profissional fora do direito, porque nós não somos psicólogos, então a gente precisa buscar a ajuda de quem é da área, para não que a gente subestimar, possa desenvolver melhor a nossa profissão, Exato. para que a gente possa se manter sempre com uma cabeça organizada, né, enxergar as coisas claramente, porque problemas todos vamos ter, todo tem. né? Tem Nossa. aquele livro do Roberto Chiniachiki que eu adoro, que é assim, problemas, oba. Gente, porque se a gente não tiver problema, Imagina, né? Não pode subestimar a nossa profissão, né? Subestimar ao ponto de achar que ela não adoece. Porque ela adoece. Ela adoece. Sim. Ela adoece. E para não acontecer isso, né, é importante que você cuidar da sua saúde física também. também. né? Ai, Porque- meu Deus, Uma parece vergonha batendo parece que aqui. foi pra mim essa. Ai, agora bateu direto. Eu vou na academia semana que vem. É isso aí. Não, porque o que acontece, É verdade. né? Eu gosto até de falar sobre atividade física, Mas é né? verdade. Mas no momento que você tá fazendo atividade física, você tá pensando ali no peso. Ai, que, meu Deus, vamos lá. 1, 2. Então, a sua cabeça está na contagem, né? Quando eu gosto de correr, quando eu tô correndo, eu gosto de olhar. Nossa, olha que bonito
bonito esse céu, nossa, Sim. essa árvore. Está oxigenando a mente, né? Eu estou pensando em outra coisa, eu não estou pensando no trabalho, eu não estou pensando no meu paciente, eu não estou pensando no isso meu mesmo. problema, ou às vezes até eu tenho a solução que eu não sabia, porque, né, Você está num eu momento fiquei mais ali, tranquilo, mais momento mais relaxada. relaxado. Então, Ou o que não, né? acontece? Dependendo do peso. Mas aí o que acontece, né? No final do exercício, né, você tem aquele hormônio, né, que acaba te dando o hormônio da felicidade. Então, do bem-estar. Então, é por isso da importância de fazer uma atividade física, porque você está cuidando do seu corpo, que é assim. Se você não cuidar do seu corpo também, como que você vai trabalhar? Não, é verdade. não. É cuidar de tudo. É mental, é o corpo, físico. a alimentação. Alimentação, a tudo, família. É assim, você tudo. tem tirado um tempo para sua família? É tudo. Né? Às vezes, adianta fim de viver numa semana, bolha. às vezes a pessoa ela só fica trabalhando, Só trabalhando. Workaholic total. Total. Não, Não dá. eu mostro muito, que nem sempre no domingo, quando é possível, eu gosto de tomar o café da manhã na casa da minha mãe. Sim. É o momento que eu estou ali junto da minha mãe. Aham. Né? Eu converso, tenho meu irmão também, né? Que vai, a gente conversa. E aí, como foi sua semana? O que você fez? sim. Então, é o nosso momento familiar. Então, você tem saído para se divertir? Sim. Porque às vezes a pessoa, nossa, eu viajo muito. Ó, eu vou para tal lugar, vou para tal Mas lugar. só tá no notebook trabalhando na viagem. Exatamente. Exato. Então, você tá saindo para viajar para não fazer nada. Tá curtindo aquele momento, Aquele né? momento. Ou então não fazer nada Sim, também. não Eu fazer nada. adoro né, É ótimo ter aquele não fazer momento nada. assim. O que você tá fazendo? gostoso demais. Nada. Preciso fazer nada. Nada. fazendo É difícil. nada. É difícil, É é difícil. muito difícil. Porque às Super vezes difícil. você A gente fica se cobra ali. muito. Fica essa cobrança. Você já se sente culpada, Miriam. muito. Tipo assim, nossa, eu tô Posso aqui. descansar. Ai, meu Deus, mas aquele prazo, mas aquele cliente, mas a minha filha, mas a escola, a conta pra pagar. Então a sua cabeça não para. para, E aí você né? não se permite, você acha que não, você não é merecedora de viver o nada. Exato. E você é. Sim, Estou sim. fazendo nada e aqui Exato. vou ficar mais Tudo um bem, pouco. é. E tá tudo É que nem bem. na terça-feira, na segunda, meu personal mandou mensagem. E aí, Mia, amanhã treinar? Né? Aí eu respondi pra ele, não, amanhã é feriado. Né? Você não vai treinar? Eu falei, não, amanhã é feriado. Amanhã o que eu vou fazer? Nada. Né? Então, Tem que ter um pouco, é tem que isso. ter esse Então, eu equilíbrio. tenho Equilíbrio, isso, né? equilíbrio, né? Então, eu treino, eu gosto de treinar, mas tem dias que eu não estou afim de treinar. Eu sim. estou afim de dormir até mais tarde. Eu estou isso. afim de não fazer nada. E tudo bem. E tá tudo É bem. isso. Você não vai fazer isso todo E tá dia, né? tudo bem. Você não vai fazer nada Você não vai todo ficar dia. deitada 360, né, o tempo todo. Não, você vai isso, descansar, vai né? fazer. Então, ter esse equilíbrio, né? Então, tem até a Roda da Vida. Se vocês Sim, procurarem é a Roda da fantástica a Roda Vida, da né? Vida. Na internet tem várias. Se você parar, eu a cada 3 meses, eu faço a minha. Eu faço também de vez em Então, eu quando. olho aquela minha Roda da Vou te Vida e mostrar. começo a olhar cada área. Sim. Qual a área que eu não estou dando atenção? Isso tá Opa, me faltando, então deixa eu dar um pouquinho de atenção para essa área. É isso né? mesmo. Então, e essa daqui? Nossa, Miriam, aqui tá defasado. Então, vamos olhar um pouquinho para essa. Né? Porque senão a gente só fica na carreira. Carreira, trabalho, hoje em dia, Só que aí o que acontece? Você não tem tempo para viver outras coisas. Sim. Né? E, gente, tem muitas coisas boas para viver. Lógico. E se você cuidar de todas as suas áreas, o que vai acontecer? Né? A sua saúde mental, ela agradece. E aí, Isso. às vezes, você nem vai precisar fazer terapia, porque você tá ajustando você tá tudo. em equilíbrio e aí tudo começa a caminhar melhor. Exatamente. Junto, né? Junto. Você não, Então isso é importante. Então, às vezes, as pessoas, né, eu falo muito na internet lá, se você não tem tempo de fazer terapia, pelo menos faça essas outras coisas, né? Tirar um tempo para você, fazer faça uma as coisas que atividade você física. gosta, Faça né? o Que que você gosta. te dê prazer. Exato, né? O que você gosta de fazer que você não faz, né? Então, eu pelo menos procuro Que menos você fazia, de repente, e deixou não de fazer. Por causa da pandemia, eu lembro que eu deixei de ir no cinema, né? Sim, Muita sim. gente, né? Aí no cinema, amo o cinema. com máscara não dá. Então eu procuro sempre uma vez por mês ir no cinema. Sim. Eu procuro olhar, né? Eu não vou também assistir qualquer filme Sim, só por sim, assistir, sim. né? Então eu procuro, poxa, tá um filme legal, então deixa eu ir no cinema. É algo prazeroso pra você. Porque é o momento de ir no cinema, de comer pipoca, né? Às vezes até vamos no cinema, né? Eu fui assistir Divertidamente. Ai, Gente, eu uma preciso ir dica. assistir Divertidamente. Se você não assistiu Divertidamente, assista. Tanto um quanto dois. Ai, eu quero porque muito assistir. aquele
É um desenho, mas eu acho que é desenho para adultos. Sim, tá? sim. Porque ele É fala, uma história retrata linda. muito bem como que é a sua mente, Sim. tá? Então, antes mesmo de ter Divertidamente, eu já falava sobre a mente. Sim. Com o filme, consegui explicar melhor. Então, se você não assistiu, assista que vai ser muito bom, né? Então, eu fui agora, né, assistir, né, 2 semanas quando saiu o 2. Então, eu gosto de todo o ritual do cinema, de ir, comprar a pipoca, pipoquinha ficar gostosa. ali e tal. Então, isso faz o quê? Faz com que eu dê Você a relaxa, né? Aquela relaxada ali. Isso E desestressa. tá tudo bem, acaba me desestressando do meu dia a dia. Isso. Então, precisa ter algo que você goste de fazer para você ter esses momentos de lazer, esses momentos de diversão, Sim. que é importante para a O sua negócio saúde não mental. é só trabalhar, não, tá? Ganhar dinheiro, trabalhar é bom, mas bom. também é muito importante se divertir. É bom ganhar fazer dinheiro nada. para você poder gastar com essas coisas. É isso mesmo, eu falo que eu trabalho poder para poder viajar. Isso. Eu trabalho para mesmo. viajar. É isso Verdade. mesmo. Que é o que eu amo viajar, curtir, conhecer lugares, pessoas novas, culturas diferentes. Só que não né? adianta Tão gostoso. trabalhar, ganhar bastante dinheiro, deixar o dinheiro parado. Não, E aí, quando você estiver doente, você tem que usar o dinheiro. Pois É é. E verdade. aí? É super Pra que importante isso? isso. É Entendeu? verdade. Miriam, acho que assim, nós estamos caminhando pro final agora. uma hora inteira, né? Porque a gente podia ficar aqui umas Não, 2 horas. Nem parece, né, gente? Não Olha, parece nossa. mesmo. Nossa, eu queria te agradecer muito. Eu tava aqui lembrando de mais uma frase da Brené Brown. Você deve conhecer, né? Sim, Ela, não sei se ela é psicoterapeuta ou psicóloga agora. Isso, da vulnerabilidade. Porque ela tem uma frase que eu acho bem legal, né? Que ela diz que, mais ou menos, a ideia de que ser corajoso é demonstrar sua vulnerabilidade. Porque a gente quer mostrar que você é forte, tem mal isso, aquilo. Não, mas todo mundo tem vulnerabilidade. Demonstrar isso. Você vê aqui hoje uma psicóloga falando que também precisa de terapia. Isso é ser vulnerável. E isso E não é é ser mostrar... fraco. Não é ser fraco, de é jeito ser nenhum. vulnerável. Sim. Naquele momento você tem que tratar aquela vulnerabilidade para você Exatamente. voltar a ser forte. Então isso acontece com todo mundo, Sim, né? é ter aquela coragem. Coragem. Eu sou corajosa de mostrar que eu também sofri. Sou um ser humano. Isso. Tá tudo isso. bem, Tá tudo né? bem. Não tem problema. É porque isso a gente mesmo. quer mostrar o tempo todo, eu sou forte, eu consigo tal. Eu Não. sou demais, eu aguento, só que chega uma hora que o Não corpo vai falar, não, peraí, você não é tudo isso não. Exatamente. Gata, É, isso para é que verdade. você não é tudo isso não. É verdade. Mas, é verdade. Miriam, queria te agradecer muito, né, Dai? Fiquei muito feliz de você aceitar o convite. Ai, obrigada. Nossa. Eu quero ser cliente dela. Ai, Porque ela meu é Deus. fantástica, eu quero ser cliente dela. obrigada. Atualmente, meu terapeuta é de outro estado e eu tô com uma dificuldade aí de falar com ele. Agora eu vou mudar pra doutora Miriam. Opa, será um prazer, né? E, gente, muito obrigada, né, Imagina. pelo convite. É o que eu falei. Eu gosto muito de falar sobre, Sim. né, o meu conhecimento, principalmente com mulheres, que é uma parte também do meu trabalho, que é só Sim. para mulheres, porque eu sei que às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente tem aquela carga de eu preciso ser uma boa profissional, uma a boa mulher mãe, é mais uma que o boa homem. esposa, né? Tem que dar conta de tudo. Então, essa autocobrança é muito grande, Sim. né, entre nós. Então, às vezes, né, eu poder trazer aqui um pouquinho do meu conhecimento para que você consiga lidar com algumas situações, né, para se sentir mais leve. Sim. Né? Então, eu fico muito feliz. Então, imagina. obrigada pelo convite. Imagina. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Imagina, obrigada. Pessoal, sigam a doutora Miriam Pereira no Instagram. Nós vamos colocar nos stories e vamos colocar o episódio logo no ar também. Sigam o nosso perfil, comente com as amigas, com os amigos, compartilhe, né? Porque outras pessoas podem aproveitar esses insights, esse bate-papo que a gente teve tão verdade. gostoso aqui no nosso podcast. E o recadinho dela. E o recadinho dela. Da Miriam, para as pessoas que Qual estão recadinho? assistindo. Ah, é que ela verdade? deixa. Esqueci, gente. É porque a gente falou tanta coisa, eu tomei a cabeça. Sabe o que é? A minha cabeça já tá aqui pensando em várias coisas que ela falou pra eu usar, pra eu colocar na minha vida, que eu esqueci. A gente sempre pede pra que nosso entrevistado deixe um recadinho especial pros nossos seguidores. Os advogadas aí, bacharéis. As pessoas da área. Então tá, bom, é uma frase que eu gosto muito. Quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, Que legal. eu fiz lá em 2015 e esse caminho, né, durante todo o dia de manhã eu parava para olhar o nascer do sol, porque a gente acordava muito cedo para fazer o caminho. E ele me trazia uma reflexão, e a reflexão que eu gosto muito de passar para as pessoas é assim: você já passou muitas coisas na sua vida, teve momentos difíceis,
teve momentos angustiantes, teve momentos de alegria, de diversão, e você passou por tudo isso, e você chegou até aqui, você está vivo, então você conseguiu. E o que você tem que pensar? Que na sua vida tem ainda muita caminhada, tem muita coisa boa para você poder conquistar. Então agora é olhar para frente e curtir a sua vida, e uma boa caminhada. Ai, Isso aí, chorar, muito meu obrigada. Bom, gente, é isso. Não, eu esqueci de pedir pra ela deixar aqui, porque eu fiquei emocionada com um monte de coisa que ela falou aqui também. Ó, Dai chorando, a gente vai começar a chorar, gente. Então, olha, um beijo pra vocês, que a gente vai dar uma choradinha aqui, a gente já volta outro dia, tá? Tchau, Beijo, galera. tchau.